esse daqui talvez é um dos álbuns que eu considero que abriram mais novos subgêneros dentro do heavy metal pós ele, né? E a sequência desses álbuns. O Iron Maiden, eu gosto muito dos 2 primeiros discos, né? O homônimo e o Killers, com Paul Di'Anno. Álbuns muito bons e que eles traziam ainda muito daquela vibe do punk rock, da velocidade, da postura até mesmo, se você via o Paul no palco, né? Ele até o estereótipo dele, né? O jeito dele se vestir lembrava muito ainda as bandas inglesas de punk rock que estavam começando a aparecer, né? E só que trazendo já elementos ali como eu comentei, né, do Deep Purple, de outras bandas. Mas quando chega em 1982, como o Will falou, para a gente se situar, que é importante a gente situar o ano, tem uma mudança significativa na banda, e não é só uma, né? Que todo mundo lembra que entra o Bruce Dickinson no lugar do Paul Di'Anno, mas tem uma outra mudança que é muito importante também, que é a entrada do Adrian Smith. Sim. Né, que é um guitarrista que ele traz uma outra forma de trabalhar, né, as linhas de guitarra, uma forma mais elaborada de construir o som da banda. Né? Então, quando ele entra na banda, você começa a mudar um pouco aquela forma de som que era um pouco mais linear que o Iron Maiden tinha, mantém a questão da cavalgada, que já é o que o Steve Harris trazia na banda, né? Mas ele começa a trazer alguns elementos musicais que conversam muito bem com o Dave Murray, que é o outro guitarrista da banda. E diferente, como você, por exemplo, citou que o AC/DC tinha ali a diferença do guitarrista solo e o guitarrista base, né? O Iron Maiden é muito bem dividido, isso muito menos dividido, né? E depende muito da música e do momento que eles se alternam bastante para fazer. Mas, né, a grande mudança é a entrada do Bruce Dickinson na banda, que provavelmente é um dos maiores cantores de todos os tempos, de todos os gêneros, é uma das maiores vozes que esse mundo já viu. Sim. E o que ele traz de importante, né, pro Iron Maiden? E aí eu consigo ver muita inspiração no que o Ian Gillan fazia, né, do que o próprio David Coverdale já tinha, né, no que não só na linha vocal, mas como banda que tinha o Uriah Heep. Né? Uriah Heep, exatamente. Então, assim, foram bandas, o Saxon, né, que começa a falar da New Wave of British Heavy Metal, né, que é aquela sigla monstruosa que o pessoal gosta de usar de vez em quando, né, só que ele começa a trazer algo muito mais único. Né? Então, ali eu acho que ele começa a se destacar, que você vê que ele vai além de ser um bom cantor. Ele dá uma marca para o Iron. Exatamente. Então, ele transforma o Iron Maiden em algo único. Sim. Né? Foi a partir realmente do Bruce que o Iron decolou. Apesar de que, né... Não era ruim o que tinha antes, já era bem... Não. Nossa, o Paul Di'Anno é muito bom. Agora, a gente não pode esquecer que o Paul Di'Anno foi o terceiro vocalista que passou pelo Iron. O Iron, ele teve um começo bastante conturbado, eu diria, e foi isso que impediu ele de engrenar mais cedo, né? Então, quando o Bruce veio, aí a coisa, sabe, se consolidou realmente. Se consolidou e formou e deu cara à formação clássica da banda, que é o que tem até hoje, com o Janick Gers agora também, né? Que tem um membro a mais na banda. E outra coisa que é interessante, né, que nesse álbum, quando a gente pega o produtor do álbum, que é o Martin Birch, ele tinha já produzido o álbum anterior, que foi o Killers, mas ele via o potencial também de fazer coisas diferentes, né? E é interessante que quando os membros falam de como o álbum foi construído, eles falam muito do Martin, tá? Dentro do contexto. Da importância que ele teve. E o Martin, ele foi com Iron Maiden depois, ele foi do Killers até o Fear of the Dark. Ele esteve em todos os álbuns na produção. E que justamente depois, quando vem o Blaze e depois o Bruce volta, ainda não retoma o mesmo estilo musical de produção do que era anterior, né, dessa época, até o Fear of the Dark de 92. Então a gente vê que realmente
a produção o produtor acaba sendo uma figura ali muito importante também para construir, para desenvolver o estilo da música, né? Dentro desse álbum, assim, o Henrique falou de lado A, lado B, que também é da época do vinil, né? Esses daí todos praticamente eu vivi. Aliás, esse encarte que eu falei lá da guitarra, né, no ângulo lá, isso não apareceu, que eu saiba, nos CDs nem nada. Isso era algo encarte de vinil. E os encartes eram muito legais, né? Eu lembro que meu pai tinha o $1 Billion Baby do Alice Cooper, que era um negócio fantástico, aqueles encartes que você se transformavam em coisas, tinha um monte de easter egg, era bem legal. Fantástico, fantástico. Aquela do LED com as janelinhas, meu Deus. Nossa, o Physical aquilo era praticamente um diorama, vamos dizer, era fabuloso. E quando a gente fala da importância do produtor musical, né, e que viabilizou aí a entrada também dos novos membros e como encaixar esses novos membros, né, e no Adrian Smith, eu acho que o Will também gosta bastante do Adrian, conhece bastante sobre ele, se quiser falar um pouquinho aí, Will. Não, é que eu ouvi dizer aí que o Adrian ele foi convidado para entrar no Iron Maiden desde o início da banda, mas ele não quis, ele tinha um outro projeto e ele não botou muita fé no Iron Maiden. Quando chegou na época pré-The Number, o Iron já estava bombando bastante, já era uma banda consolidada, e aí ele falou, não, agora eu vou entrar, porque agora eu sei que é um projeto ponta firme, né? Então imagina como seria o Iron Maiden desde o começo com o Adrian Smith, hein? Você teria sido. Já foi perfeito, né? Mas... É aquilo que a gente comentou. O Iron ele teve vários problemas nas suas formações no início. Quando o Adrian viu aquilo lá, ele falou: eu não vou entrar nisso daí, não, que é um balé de gatos. Então ele ficou na dele, para ver, né, já que ele não estava desempregado, ele estava numa outra banda, ele começou a ver o quê? O desenrolar, fala, bom, os caras são bons, agora vale a pena ir, naquele tempo não valia não. Exatamente, e o próprio Bruce, antes ele estava na banda que ele tinha antes, que era o Samson, que era uma banda, você escuta Samson, é a banda que não trazia nada de novo, era tipo um baita de Purple, assim, o som que os caras tiravam, né? Ele era conhecido como Bruce, porque tinha outro Bruce na banda, né? Ele não era o Bruce Dickinson, ele era o Bruce. E ele ficou bastante conhecido na época do Samson como Bruce. E o nome dele tem Paul no nome também, né? Então, e no próprio Iron Maiden, eles quiseram ter certeza de que não iria usar o Paul junto para não associar ao Paul Diano, né? Então, para não ficar estranho. Então, para ser só Bruce Dickinson, né? E quando a gente fala do álbum, assim, são 8 músicas que tem no álbum. Tem algumas que se destacam bastante, que vira e mexe, o Iron Maiden toca, acho que mais de metade desse álbum no show, né? Então, Children of Damned, The Prisoner, 22 Acacia Avenue, The Number of the Beast, que é a música título, Run to the Hills, Hallowed by the Name. Ótimo. Assim, que são músicas ali realmente incríveis, né? Mas aí tem algumas que eu acho que vale a pena a gente destacar, ainda no contexto um pouco mais revoltado, politizado, por exemplo, Run to the Hills, traz uma crítica muito forte à forma como foi feita a colonização nas Américas. Eles não são específicos, né, na música, tipo, de falar assim, do norte e do sul, mas é algo que é geral, e da forma como isso foi bem abordada no clipe do vídeo, inclusive. No clipe do vídeo, e traz a perspectiva principalmente ali dos nativos, né? Corre para as montanhas para se proteger, que é bem interessante a forma como a música é construída. E eu acho que a primeira música que crava o que a gente chama de cavalgada, que é o que marca a música do Iron Maiden, né? Sim. E é impressionante a presença dela dos shows, todos os shows do Iron Maiden tem essa música, então eu já vi em show que eu fui, foi música de encerramento, é impressionante a energia que ela traz e como que a performance dela ao vivo é incrível, né? Com todo mundo cantando junto, a galera pulando, é uma das melhores músicas ali de execução ao vivo do heavy metal, com certeza.
que é Run to the Hills. A gente tem uma música que é Hallowed by the Name, que é uma música muito forte e pesada no sentido de contexto, que ela fala sobre os pensamentos de um homem que está para ser enforcado, né? O que ele pensa em relação à vida após a morte, do que está acontecendo com ele em momentos antes dele ir para a forca. Isso traz aqueles montes de questionamentos, eu acho, de próprios mesmo da vida que a gente tem, do que pode acontecer, que a gente nunca tem essa percepção, vou morrer daqui a algum tempo, de poucos minutos, poucas horas, a gente não tem isso. Mas ainda bem, né? Mas faz a gente pensar um pouco nisso e faz também pensar, como que é a sociedade que colocava ali o cara para ser enforcado numa praça. Ainda tem lugar do mundo que faz isso até hoje. Sim, né? sim. Então, que é bem interessante também essa música, musicalmente construída de uma forma brilhante. Tem o lado sombrio, tem o lado da explosão do Bruce Dickinson no vocal. Tem o peso das guitarras, que é um negócio que é absurdo, que é linda, e é uma música de acho que uns 7 minutos, é uma música bem longa, que nesse momento eu acho que era até então eram umas músicas mais longas, ali perto de Strange World, do disco anterior do Iron, né? E The Number of the Beast, que eu acho que é uma outra música que vale um super destaque, né? Porque enfim, várias coisas aconteceram durante a gravação desse álbum, coisas... E a abertura do Vincent Price lá. Nossa, aquilo lá Flex estava puro, bebeu na fonte do literalmente. Escolheram o cara com o vocal mais tenebroso do cinema e colocaram ele lá. E aí traz uma série de coisas que aconteceram com a banda, né, durante a gravação desse álbum, que parecia que estavam segundo eles, né, que onde eles estavam gravando no estúdio era um tanto quanto meio que mal assombrado, que as luzes apagavam, o material quebrava quando eles tentavam gravar música, né? E que durante a época... mais a baixa qualidade do que qualquer outra coisa. Mas vira um pouco ali da lenda, né? Uma lenda, isso que é legal. O ônibus da banda que bateu numa van cheia de freira e o valor do concerto foi 666 libras. Né? Então, são as coisas que ajudaram a formar um pouco do mito e do peso desse álbum para o rock, e principalmente a repercussão pós-lançamento, né? Porque foi um álbum muito atacado, principalmente por religiosos, pela capa, por ter o Ed Diabo, né? O Ed Demoninho na frente. Se eu não me engano, acho que foi queimado em praça pública. E a galera... Foi proibido em um monte de lugar, teve um monte de... Só bobagens. Teve muita bobagem em relação a isso, a gente falou que nem ouviu a música, não viu nada e queria dizer... associar a banda a satanismo. Aliás, o Iron ele sempre usou essa temática como uma sátira. Essa é a verdade. Tiração de sarro pura e simples, né? Aliás, você tem que ver, quando foi lançado The Number of the Beast, o Bruce tinha 24 anos só, cara. O Bruce era um garotão. Hoje, o Bruce, para falar a verdade, ele é 4 anos mais velho do que eu somente. Então, mesmo hoje, ele ainda não é um septuagenário. Entende? O Bruce, ele realmente mudou completamente e consolidou o Iron. Então a gente tem que tirar o chapéu. Ele foi... A gente pode dizer que o que manteve o Iron vivo, essencialmente, foi a entrada do Bruce Dickinson. E o que o Iron fez para o heavy metal ali na década de 80, que depois disso começou a ter virem os subgêneros, né? Então, além de outras grandes bandas, o próprio Lars Ulrich do Metallica fala que se inspirou muito em Iron Maiden, em especial The Number of the Beast. O pessoal do Van Halen fala muito do Iron Maiden. E várias outras grandes bandas, Slayer, enfim, as grandes bandas do metal, todas elas falam, mas quando a gente olha, por exemplo, Power Metal, essa galera que vem ali, Halloween, Angra, Manowar, essa galera que esses outros subgêneros começam a aparecer, que teve tantas, isso eu acho que foi muito ruim, tá? Assim, foi legal, porque é a capacidade de influência, mas aí eu acho que é algo que não foi tão bacana a forma como foi feito do pessoal do metal, que acabou meio que, eu só gosto do Power Metal, eu só gosto aqui de Halloween, Gamma Ray,
Angra, tipo, Isso é típico do ser humano, mais do que de qualquer outra cabeça fechada, né, gente? Exato. Aquilo que a gente estava comentando há pouco a respeito das subdivisões na esquerda, lá do bolchevismo, tinha menchevismo, tinha os trocentas divisões. Isso é natural do ser humano. No metal, a mesma coisa. Na política atual, a mesma coisa. Onde você for, você vai ver isso daí. Tá? Formas de pensar diferentes que querem se sobrepor ao outro. Ou seja, não existe vamos entrar num acordo. Não. O que existe é uma tendenciosidade, ponto final. Essa é a minha opinião. Tanto que é interessante, a gente não falou desse termo até agora no episódio, mas é bom trazer esse termo. Heavy metal tradicional. Então, existe um gênero de heavy metal que é considerado chamado heavy metal tradicional, nos quais entram Iron Maiden e outras bandas similares. Então, tipo, Metallica já não. Metallica já é thrash metal, já é um outro estilo, né? Então, Halloween é power metal. Então você começa a ter essas divisões. Hair metal. Eu acho que é interessante você... É igual você pegar sabores de comida. Você tem o doce, o salgado, o azedo. Eu acho que é interessante você dar uma separada. Mas você vai brigar por causa disso, galera? Fala a verdade. Claro que não. E outra, você vai comer doce e salgado da mesma forma. Então, por que não ouvir power e trash da mesma forma? Por que não ouvir o heavy tradicional? Por que não ouvir as bandas clássicas que ainda não eram heavy, como o Black Sabbath, AC/DC, Purple, esse pessoal? Cara, é aquilo que a gente falava. Tudo isso é rock and roll e ponto final. Entende? Essas subdivisões não tem um motivo para ser. Tanto é que nós aqui não escolhemos essencialmente as bandas tradicionais. Há outras aqui com estilos diferentes. Mas é tudo metal. É a vez do Léo, mas eu estou pegando uns ganchos aí, que é o seguinte: hoje em dia existe um outro tipo de metal que, sinceramente, é um dos tipos de metais modernos que eu mais gosto, que é chamado de metal alternativo. Então você vai ver várias quando bandas... não tem um escaninho, eles botam como alternativo. O metal alternativo, cara, é muito bom, porque ele pega um pouco do new metal, mas ele não é exatamente um new metal, porque o new metal mistura um hip hop, essas coisas, né? Sim. Então, na verdade, o new metal começou lá com o Sepultura no Roots, que é o que dizem, né? Que o Sepultura foi a primeira banda de new metal. Mas vamos trazendo esse new metal mais Linkin Park e tal, que mistura um pouco de hip hop e tal, né? O metal alternativo, ele não tem muito esse negócio do hip hop, mas ele traz umas influências do new metal. E você tem bandas como Disturbed, o Avenged entra também. Five Finger e várias outras bandas muito, muito interessantes. O Stone Sour lá, né, e tal, que é uma excelente banda do Corey Taylor. Então, existe uma esperança nesse metal mais novo aí, né? Existe muita coisa boa. Mas vamos voltar aí. Então, Léo, conclui aí o nosso querido Iron Maiden. Né? Para concluir o The Number, eu acho que o que foi muito importante foi... Assim, já existe... Não dá para dizer que não existia teatralidade no rock até então, principalmente em show. Mas foi nessa época que o Iron Maiden começou a implementar nos shows deles isso. Né? E, assim, o Kiss já fazia, o Alice Cooper já fazia, já existia. Mas quando você começa a trazer isso para o show do heavy metal, para ficar algo mais espetáculo, ele traz ele começa a trazer elementos ali bem legais que o heavy metal ainda não estava bebendo tanto ali, né, nessa fonte. E eu acho que isso foi bem importante para popularizar o Iron Maiden, para fazer eles ganharem, porque, beleza, o show do Black Sabbath é animal, mas era um show simples, de Purple a mesma coisa. É um palco, os caras tocando ali e é isso. E o Iron Maiden começou a trazer mais esses outros elementos ali, que na época quem fazia um pouco mais esse negócio de show era o próprio Kiss ali, o Alice Cooper tinha muito o teatro, o David Bowie ainda um pouco mais distante ainda ali do heavy metal. Peter Gabriel, no Genesis. Tinha, mas o heavy metal em si, o Iron Maiden puxou essa fila, trouxe o Edge para o palco, traz avião, traz coisa explodindo, traz a encenação. Tanto é que depois o próprio AC/DC começou a usar isso de forma... Exatamente. Então isso acho que foi muito importante, justamente para falar assim, dá para trazer esses elementos aqui para o heavy metal, e foi bem aí nesse momento aí de The Number of the Beast que isso começou a acontecer. Gostou deste corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição.
Quando será que o Scooby vai aparecer?